litoral do estado do Rio de Janeiro guarda algumas surpresas. Imaginem um conjunto de mais de 30 lagoas selvagens de formas e cores diferentes, formando um cenário deslumbrante. Este lugar é uma das áreas mais bem conservadas de restingas do Brasil e foi transformado em Parque Nacional, o Parque Nacional de Jurubatiba. Saindo das rodovias que cortam o norte fluminense e atravessando as estradas de terra de antigas fazendas, entramos no Parque Nacional Restinga de Jurubatiba, uma paisagem que parece mudar a cada curva. Uma área de lagoas e vegetação costeira que fica entre os municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã. Dezenas de lagoas e uma paisagem que surpreende a cada instante, formando uma palheta de cores, ainda é possível conhecer e experimentar no Parque de Jurubatiba uma formação natural única, que vem crescendo há milênios sobre as areias do nosso litoral, a restinga. Hoje, o homem é parte desse ecossistema único. Pesquisadores, turistas, pescadores, agricultores e a população atraída pelo progresso recente da região. Nas mãos de todos eles encontra-se a sobrevivência de uma das joias mais raras da nossa biosfera. Ligando o mar às antigas florestas da Mata Atlântica, a Restinga de Jurubatiba compreende um conjunto de ecossistemas de enorme complexidade. À medida que você vai se aproximando do mar, ele tem uma característica diferente. À medida que você vai se aproximando dos corpos d'água, que você vai se afastando do mar, ela começa a pegar uma força maior e ela começa a crescer e ter mais um desenvolvimento maior e mais arbustivo e tudo. Então, para a gente, o que é interessante na Restinga justamente é isso, essa variação de ecossistema dentro de um próprio ecossistema. A área hoje ocupada pela Restinga de Jurubatiba foi se fazendo lentamente. Ao longo de centenas de milhares de anos, os avanços e recuos do mar sobre as terras do continente e sobre a foz do rio Paraíba do Sul formaram os grandes cordões de areia que marcam a paisagem da região. Entre esses cordões de areia, foram se acumulando, ao longo dos anos, a água e os sedimentos orgânicos que serviram de berço para uma vegetação resistente, que ajudou a fixar a natureza nesse solo árido e abrir o caminho para outras espécies. Formadas por antigos leitos de rios ou braços de mar, as lagoas de Jurubatiba dão testemunho até hoje desse processo de interação contínuo entre o mar e o continente, que produziu uma paisagem de contrastes e de transições entre hábitats diferentes. Às vezes você está passando pelos canais, pelas lagoas, parece que você está no Pantanal. Tem hora que você parece, com tanta areia da vegetação, parece que você está na Caatinga. Tem outros momentos que parece que você está no Cerrado, na Mata Atlântica. Então, a Restinga é muito legal por conta disso. Ela te dá essa sensação de você estar em vários ambientes no mesmo local, né?
essa multiplicidade de ambientes e principalmente por ser uma zona de transição para a Mata Atlântica do interior do estado, a Restinga de Jurubatiba tem uma enorme importância como local de alimentação, reprodução e desenvolvimento de uma grande variedade de espécies. Tudo começou lá nos anos 90, quando alguns pesquisadores viram que isso aqui estava sendo ameaçado e começaram a brigar para criar uma unidade de conservação. Então os pesquisadores se uniram ao IBAMA na época, aos órgãos de proteção, às ONGs, e começou uma corrente, todo um processo que culminou na criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e, consequentemente, a gente consegue, nessa região aqui, ter umas áreas de restinga mais bem preservadas do Brasil. Professor Francisco, idealizador do Parque Nacional de Jurubatiba, foi um dos primeiros pesquisadores a chegarem na região. No início da década de 80, eu e mais um grupo de alunos, hoje professores de várias universidades brasileiras, nós vimos para essa região como essa lagoa comprida, acampávamos às margens dessa lagoa com pequenas barracas, condições extremamente precárias e dentro de um espírito de muita aventura e pioneirismo. Nós fizemos as primeiras pesquisas em lagoas costeiras da região. Com a vinda desse grande número de cientistas, aumentou consideravelmente o número de pesquisas e de resultados pioneiros sobre as restingas brasileiras. Com a criação do núcleo, as pesquisas na região se intensificaram. A cada nova descoberta, mais importante se mostrava a preservação de Jurubatiba. Como área de proteção legal, no entanto, o parque tem pouco mais de 10 anos de existência e foi o resultado direto da atuação de cientistas e pesquisadores. O Parque Nacional de Jurubatiba é gerido pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade. Há pouco tempo foi descoberta uma nova espécie de animal na Restinga de Jurubatiba, o ratinho goitacá, que levou esse nome por estar restrito a esta região, habitada antigamente pelos índios goitacazes. Quer passar um remedinho nele aqui? Pablo Rodrigues, biólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sua equipe estão desenvolvendo estudos para entender as origens do animal. Tem um trabalho que a gente vem de 3 em 3 meses aqui, a gente faz um trabalho de monitoramento aqui dos animais, dos mamíferos de pequeno porte, né, roedores e marsupiais. A gente monitora essas populações ao longo de várias épocas do ano, né, e vê o tamanho da população, idade dos indivíduos, qual a área de ocorrência das populações. Já no início dos estudos, né, a gente já observou esse ratinho loiro, né, esse ratinho douradinho, a gente chama de ratinho goitacá, né, esse Cerradomes goitacá. As primeiras comparações já mostraram que era um bicho um pouco diferenciado, né, não era muito o mesmo bicho que a gente encontrava lá em Minas Gerais, lá no interior do Brasil, né. Realmente a restinga, né, ela apresenta, né, parentescos, né, similaridades com as outras biotas, né, com os outros ambientes do interior do Brasil, né, como o Cerrado e a Caatinga, e a descoberta dessa espécie veio confirmar esse relacionamento próximo que a restinga, apesar de estar perto do mar, tem com os ambientes do interior. Essa espécie, ela, do planeta inteiro, ela só ocorre aqui nessa localidade, né, só aqui nas restingas aqui dessa região. Ih, gente, ó, essa aqui tá fechada, ó. Ah lá, ó. Ai, calma, bichinho. Olha lá. Grandão, hein? É o Nectomes, ó. As
As águas das dezenas de lagoas e brejos daqui são ricas em matéria orgânica, formando um ambiente propício à proliferação de um grande número de organismos aquáticos. Neste mosaico de ecossistemas do Parque de Jurubatiba, é possível encontrar áreas de vegetação arbustiva, florestas secas e florestas inundáveis que se localizam nas depressões entre os cordões de areia da Restinga e também ambientes aquáticos, como lagos salinos, lagos de água doce e brejos. Quando eu comecei a me interessar com plantas aquáticas, eu pensei que eu tivesse que ir para a Amazônia, que tivesse que ir para o Pantanal, para encontrar coisas para estudar. E eu encontrei isso aqui, pertinho do Rio de Janeiro, um ambiente com uma diversidade fantástica e desconhecida, né? Na verdade, ninguém sabia quais eram as espécies de plantas aquáticas que tem aqui. A pesquisa é o caminho para se conhecer o valor da Restinga de Jurubatiba. Entretanto, a Restinga bem conservada não esconde os rastros daquele que é o maior fator de desequilíbrio e destruição, o próprio homem. A dificuldade é muito grande para a natureza se fixar aqui, né? Você vê que a vegetação aqui, ela brota da areia. Então, só espécies muito específicas conseguem fazer esse trabalho. Então é um ecossistema frágil por conta disso. Qualquer impacto que você cause aqui pode ser um impacto definitivo. Por isso que a Restinga está acabando no Brasil. Por isso que a Restinga é um dos ecossistemas mais ameaçados do Brasil, junto com os manguezais. Para assegurar a integridade da Restinga de Jurubatiba, muito tem sido feito para evitar ações destrutivas dentro do parque. Mas a medida mais eficaz está na integração de seus moradores com os ciclos naturais da Restinga, tornando-os parceiros e aliados na sua preservação. Na Restinga de Jurubatiba, norte do Rio de Janeiro, conseguiu conquistar as areias do litoral, fazendo uma espécie de ponte, uma ligação da costa com a Mata Atlântica no interior do estado. Mas essa mesma capacidade torna a Restinga extremamente sensível às interferências humanas, que exploraram e degradaram a área do parque e de seu entorno. Como agente de destruição ou de cuidado, o homem tem sido, nas últimas décadas, a peça-chave para a sorte da Restinga de Jurubatiba. Até a segunda metade do século XIX, quando começa a construção do canal Campos-Macaé, símbolo do desenvolvimento do norte fluminense, a Restinga de Jurubatiba continuava praticamente intocada, a não ser pela presença de comunidades de pescadores e de algumas fazendas. Do antigo canal, hoje resta apenas um pequeno trecho dentro do parque que a natureza parece reclamar de volta.
porque é complicado você criar uma unidade de conservação numa área como o Norte Fluminense, que está crescendo, ou seja, a gente tem dentro do parque vários loteamentos que seriam loteamentos para resort, que é uma região muito bonita. Ou seja, hoje essa região vive muito do petróleo, mas a gente sabe que o petróleo ele vai acabar. Você tem a cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar degrada muito. O loteamento das praias próximas ao parque, a ação clandestina de caçadores, são alguns dos principais problemas trazidos pela presença humana para a conservação da restinga do parque e de seu entorno. Além da fiscalização, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba conta também com parcerias com instituições e comunidades próximas para manter protegida a área. Com o apoio da Guarda Municipal de Macaé, por exemplo, são feitos voos de ultraleve a fim de detectar problemas no perímetro do parque. Através dessa parceria, nós começamos a sobrevoar, começamos a detectar vários crimes ambientais aqui dentro. Desde carros sendo desmanchados, como os pescadores na lagoa que não eram permitidos, com barcos. Outro caminho para a preservação da restinga de Jurubatiba está na possibilidade de transformar em aliados aqueles que poderiam estar sendo vetores da destruição. Hoje, fiscal ambiental do parque, Jorge Inácio, é um exemplo disso. Nós invadimos a restinga para tirar a raiz da figueira ou da samuma para fazer gamela. Para que gamela? Para botar lavagem para porco, lavar um prato, salgar um peixe. E eu fazia aquilo sem saber o mal que eu estava causando à natureza. Isso há 40 anos atrás. Continuei desmatando, continuei caçando, que eu fui um dos maiores caçadores da região, não nego para ninguém. Agora, hoje, eu aprendi a respeitar a natureza, respeitar o meio ambiente, respeitar aquilo que nós temos de melhor qualidade dentro da nossa fauna, nossa flora. O turismo vem crescendo e sendo um grande aliado na preservação da restinga de Jurubatiba. Com a criação de um centro de visitantes em 2008, foram regulamentadas as atividades no parque, resultando numa boa divulgação sobre a importância da restinga. Então, essa condição do uso público do parque é fundamental para mais um passo que o parque vai dar, consolidando com o uso público através do passeio de barco, através do passeio de bugre. E isso, com certeza, vão ser mais defensores do parque, vão ser mais pessoas que vão estar buscando, através do conhecimento, a defesa do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. A gente tem tido a oportunidade de trazer alunos de escola, professores, e quando conhece essa maravilha que é o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, passa a ser um defensor do parque. E o turismo para a gente é a grande força de preservação que a gente tem no parque. Porque enquanto a gente tiver turista no parque, enquanto a gente tiver pessoas conhecendo, aproveitando o parque, seja tomando banho nas lagoas, sendo fazendo caminhada na restinga, sendo fazendo observação nas torres que a gente está querendo colocar, da forma que seja, você tem o bom uso, ele afasta o mau uso, entendeu? Enquanto tem turista, não tem caçador. Com
ações e projetos ligados à educação de moradores e de visitantes, o Parque de Jurubatiba vem contribuindo para mudar a ideia de que as áreas protegidas não devem ter a presença humana. Mais do que conter a destruição do parque, o grande desafio de seus responsáveis tem sido promover uma integração saudável entre a população que mora e vive na região e o ecossistema tão complexo e frágil. Quando o parque foi criado, você tinha a pesca tradicional, você tinha os pescadores que viviam historicamente da pesca ali. E o parque ele foi criado e a pesca ela foi proibida. Porque é proibido você ter pesca em parque nacional. Você não pode utilizar diretamente dos recursos de um parque nacional. Só que isso criou um conflito, né? Você proibiu pessoas de executarem o ofício delas, né? A sobrevivência delas, né? Desde 2008, com a criação do Plano de Manejo do Parque, um caminho de conciliação vem sendo elaborado para permitir a pesca tradicional dentro dos limites de Jurubatiba, ao mesmo tempo em que transforma os pescadores em agentes diretos de conservação. Se nós não fiscalizar, quem vem depois sofrer somos nós. Então nós temos que ter parceria, temos que ajudar a fiscalizar. Nós temos 24 pescadores documentados, ao qual cobrimos 24 pescadores, com um parceiro que nós se torna 48. Ele só pode entrar com um barco que é autorizado, que foi pelo IBAMA, pelo CMB, e o pescador ele tem uma carteira com autorização. A fiscalização é chegar e ver aquele barco pintado, ele vai se aproximar e vai perguntar à pessoa se ele está ali, está autorizado. São pescadores que vão poder exercer a sua atividade e ao mesmo tempo vão se tornar parceiros do parque, porque eles vão fazer esse trabalho de fiscalização e monitoramento, né? Mas essa é uma atividade que a gente entende que a gente está autorizando o pescador, não está autorizando a pesca, a gente está autorizando o pescador. E a gente pretende, a nossa ideia é que esse pescador ele tenha mais para frente alternativas de renda. Nós não passa pela nossa cabeça, pelo menos da grande maioria, entendeu? De ser guia turístico, apicultor, ou aprender artesanato, porque a nossa vocação, aquilo que está no nosso sangue, é a pesca. A pesca para nós é muito além de pesca. A lagoa para nós é muito mais que a lagoa, assim como a restinga. A lagoa, vamos dizer assim, é uma mãe natureza. E a restinga é o quintal da nossa casa. Então, para nós, o importante é continuar pescando, remando uma canoa. Se a gente naquele dia não pegar o peixe, mas mesmo assim, o peixe, a gente sabe que até enche nossa barriga, mas remada é no parque, ver as coisas do parque, esse prazer alimenta a nossa alma. No olhar amoroso do pescador por sua lagoa, no olhar atento do pesquisador sobre a restinga ou no olhar de fascinação das pessoas que descobrem, divertindo-se, a natureza de Jurubatiba, há um caminho para se construir uma relação saudável entre o homem e o ambiente. Conquistando seu espaço nas areias, palmo a palmo, arbusto por arbusto, a restinga abre caminho para a vida e mostra como cada espécie depende do todo, do ecossistema. No Parque Nacional de Jurubatiba é possível descobrir e experimentar que também nós fazemos parte do todo e somos responsáveis pela continuidade de sua vida.